E para o tema de hoje, temos um tema muito interessante, que é o tema como ter tempo na agenda para o que importa. Então, o grande objetivo desse encontro de hoje é falar, de um lado, falar sobre gestão do tempo, mas não só qualquer tipo de gestão do tempo. Senão, eu poderia ensinar lá como é que você está na sua gestão do tempo, como é que você está no dia a dia, o que você precisa organizar ali no seu dia a dia para poder ter um bom resultado. Mas, se fosse só isso, não necessariamente eu estaria falando de uma estratégia de carreira, né? Eu estaria falando única e exclusivamente de você organizar a sua agenda. E hoje a gente vai falar sobre algo maior do que organizar a agenda e ter um dia mais produtivo, mas sim falar sobre como você usa efetivamente a sua agenda, a sua rotina, o seu dia a dia para o que realmente importa, para o que tem valor para você, para as coisas que você quer conquistar. Então, esse é que é o grande objetivo de hoje. Eu só quero tirar uma dúvida se lá no YouTube acho que está funcionando bem. Eu vou botar só o meu fone aqui no. Oi, Cláudia! Seja bem-vinda! Pessoal, vou botar só o meu fone aqui só para ver se melhora a voz para vocês. E aí vocês me avisem. Ficou boa, ficou melhor, ficou pior, porque aí eu fico ou não com ela. E Cláudia, que tá entrando hoje, eu consigo ver vocês. Então hoje eu consigo saber quem tá entrando. Tava conseguindo ver, tava botando de uma posição que eu não conseguia ver ninguém, porque eu fico com o computador aqui na frente. Hum. Bom, quem tá chegando, quem tá entrando aqui, Carol, Cláudia, Lúcia, chamem 3 pessoas para estarem aqui hoje com a gente. Então, vocês vão convidar aí 3 pessoas. Pega aqui, ó, tem aí no cantinho direito de vocês um botãozinho, que é uma setinha, um aviãozinho. Encaminha para 3 pessoas que você acredita que vão se beneficiar. Que bom, ficou bom. Obrigada, Cláudia, pelo feedback. Que vão se beneficiar com o conteúdo de hoje, que é como ter tempo na sua agenda para o que importa. E aí, reforçando, meu objetivo aqui vai muito além de falar sobre como organizar a sua agenda para ser produtivo. Eu quero que seja produtivo porque é importante para você, que vai muito além de eu só falar de organização de tempo, administração de tempo. Vocês vão ver que o conteúdo está muito bom. E aí, para vocês, para relembrar, quem está assistindo aqui, quem já viu, eu vou repetir, mas é importante porque sempre tem gente nova. Lembrando, vocês chamarem aí 3 pessoas para estarem aqui com a gente nessa aula ao vivo de hoje. Então, mais uma vez, para quem está entrando aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse conteúdo de aquecimento do treinamento Sua Carreira no Topo, Missão 25 em 5. Esse é um treinamento que vai ser 100% online, 100% gratuito e vai acontecer da semana. Isso aí, boa, Carol, papai e caneta na mão, muito bem. E vai acontecer da semana do dia 22 ao dia 26 de março. Nesse treinamento, Sua Carreira no Topo, missão 25 em 5, eu vou te mostrar como conquistar 25% de aumento em apenas 5 meses. Isso porque nossos cases aqui estão muito menores do que 5 meses, mas 5 meses é uma boa média. Na média, chega ali em 5 meses, mas todos os nossos alunos estão vindo com resultado muito antes disso, com 1 mês, 4 semanas, o outro com 1 mês e meio, 3 meses, enfim. Esse treinamento, lá do dia 22, ele vai acontecer da seguinte forma: vão ser 3 aulas gravadas que vão ser liberadas ao longo da semana. E todo mundo vai ter uma semana para assistir tudo. Então, você vai ter até domingo, começa na segunda, você vai ter até o domingo, dia 28, para assistir a todo o conteúdo. No dia 29, eu vou abrir por uma semana as inscrições para a mentoria do método Modus Inovante, que é um método que eu desenvolvi, onde eu ensino você a conquistar lá, efetivamente a se transformar como profissional e conquistar repetidas vezes aumentos salariais expressivos, promoções e conseguir ter uma boa estratégia de carreira e, ao mesmo tempo, um ferramental para identificar oportunidades dentro da empresa, oportunidades de melhoria, resolução de problemas, identificar soluções que a empresa precisa e, consequentemente, se destacar como um profissional que merece estar ali, que a empresa precisa, né? Ser disputado pelo mercado de trabalho, que é uma coisa que eu tanto falo, ser muito mais disputado do que ficar procurando emprego. E
Eu sou a Lilian Cidreira, meu nome é Lilian Cidreira, eu sou fundadora da Future Minds Consultoria e do RH que Inspira. Eu sou estrategista de carreira desde 2016 e meu grande propósito de vida é promover o incômodo positivo, transformar vocês em agentes de mudança e serem profissionais de destaque dentro da carreira que vocês escolherem. E no conteúdo de hoje, lembrando, a gente vai falar então sobre como ter tempo na sua agenda para o que importa. O grande objetivo hoje, muito além de falar sobre gestão do tempo, organização de rotina, a gente vai falar sobre isso sim, mas muito mais importante que isso é falar sobre você ter tempo para o que realmente faz sentido para você, o que você quer conquistar para a sua carreira. Então, esse é o grande objetivo. Oi, Cristina, que legal você tá aí no Face. Aqui só não aparece para mim quem tá, só quando põe a mensagem. Então, que bom que você mandou boa noite, que aí eu sei que você tá por aqui. Chamaram seus 3 amigos, pegaram o aviãozinho, enviaram para as pessoas, convidaram as 3 pessoas para a gente começar o conteúdo, hein? A gente vai começar exatamente agora. Então, aperta aí o aviãozinho para a pessoa poder participar aqui e pegar o conteúdo desde o começo. Como eu comentei lá na segunda, né? Não sei se vocês vão lembrar, na segunda-feira a gente falou sobre os 3 hábitos das pessoas de sucesso. E nesses 3 hábitos das pessoas de sucesso, um dos hábitos que eu citei foi justamente saudade de você também, Cristina. Esses 3 hábitos, o segundo hábito é conseguir ter uma boa gestão do tempo. Se a gente pensar que todo mundo tem as mesmas 24 horas e não tem muito isso, não, mas aquela pessoa ali é diferente porque ela não tem tal situação ou ela não trabalha em determinada empresa. Gente, existem todos os tipos de empresa. Para quem assistia as lives antes, a gente recebeu em janeiro, uma aluna nossa, a Renata, e ela trabalha numa empresa que cresce por aquisição, cresceu muito durante a pandemia, porque é uma empresa de saúde, ela trabalhou muito e ainda assim conseguiu organizar bem o tempo dela, dar atenção para a carreira dela e chegou nos resultados que ela queria chegar, que era a promoção dela, o reconhecimento, enfim, muitas coisas legais que a Renata conseguiu. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre esse ser um hábito de sucesso, é importante a gente, então, entender que organizar bem a rotina, ter uma boa gestão ali do seu tempo, uma boa administração das atividades que você tem que desempenhar, vai muito além de você entregar tudo que te pedem, enfim, entregar o que o gestor está te mandando dentro do prazo que ele está te pedindo. Vai como um hábito de pessoas que conseguiram chegar nas suas realizações profissionais. E o que aconteceu, gente, com a minha história em particular? Quando eu comecei a minha trajetória profissional, e hoje eu botei uma sequência de stories começando a contar da minha vida, eu tive que parar para vir para cá, depois eu vou continuar contando. O que aconteceu naquela época? Eu não entendia sobre isso, gente. Definitivamente eu achava que era um tema aleatório, que não era para mim, por exemplo, que tinha um monte de coisa para fazer. Eu sempre defendia a tese que ter tempo para fazer as coisas que importavam era para quem estava trabalhando numa empresa tranquila, e que não era o caso da minha, logo, essa coisa de gestão do tempo era uma grande besteira. E, obviamente, na época, eu trabalhava com uma série de coisas ao mesmo tempo, fazia um monte de papel atropelado, recebia uma enxurrada de demanda todos os dias, eu nem lembro, acho que eu recebi uma média de 100 e-mails por dia, só para vocês terem uma noção. Eu lembro que uma vez eu cheguei uma vez no trabalho e falei, não, vou responder aqui os e-mails da manhã, porque vai estar tranquilo, depois eu sento e vou fazer as outras coisas. Aí tinham 40 e-mails para eu responder. Aí eu peguei e respondi os 40 e-mails. Quando eu acabei de responder aos 40 e-mails, obviamente estava na hora do almoço, né? Então, como estava na hora do almoço, eu falei, não tem problema, eu saio para almoçar, e aí na volta, quando eu voltar do almoço, eu paro para fazer as outras coisas. Aí quando eu voltei do almoço, eu tinha mais 50 e-mails, eu fiquei desesperada na época, fiquei irritadíssima, então toda essa temática de gestão do tempo me parecia uma grande balela, uma grande, ok, dá para fazer para os outros, não é a minha realidade.
E aí, o que que acontecia com isso, gente? Eu pegava, trabalhava ali, eu tinha o verdadeiro enxugando gelo, né, correndo atrás do próprio rabo, então eu ficava o tempo inteiro ali trabalhando com essa sensação de que eu tinha feito muita coisa no final do dia, com com pouquíssimos resultados. Então, o que que acontecia? Como eu fazia muita coisa, muito atropelada, sem nenhum tipo de foco, eu comecei a trabalhar sem clareza do que eu queria para mim. Então, o que que aconteceu nessa época, né? Eu comecei a citar hoje lá nos stories para vocês, eu me tornei gestora aos 25 anos. Eu fui promovida a coordenadora e do dia para a noite eu passei para uma equipe embaixo de mim. E eu tinha um monte de coisa para fazer, muitas coisas, muitas demandas, era pedido da equipe, eu não sabia liderar ainda, então eu tinha todas as coisas que a equipe me pedia, ao mesmo tempo eu tinha as minhas entregas para a diretoria que eu tinha que fazer, e tinha que desempenhar muito bem aquele papel ali para a diretoria para justificar a promoção que eles tinham me dado, e era uma loucura sem fim. E nessa época, eu começava a falar, eu já falava que eu queria empreender, né? Então, eu falo muito hoje que eu tive 2 momentos de empreendedora na minha carreira, na minha trajetória. Eu tive um primeiro momento de empreendedora que eu empreendi na faculdade. Eu não vou contar aqui essa história, senão a gente vai tomar um tempo, mas eu fui empreendedora durante a faculdade, eu estagiei muito pouco, porque eu já comecei atendendo empresas, depois eu fui estagiar nos Jogos Pan-Americanos, e depois de Jogos Pan-Americanos, eu já estava no final da faculdade, fiz um último estágio lá de 6 meses para completar, e depois já entrei no mercado. Só que desde que eu entrei no mercado, eu sempre falava muito de empreender, eu sempre me encantei muito por esse caminho de empreendedorismo, mas eu não sabia sobre o que eu queria empreender. Então, eu falava muito que eu queria empreender, mas eu não tinha clareza alguma sobre o que. E como eu estava nessa época, bom, eu fui promovida aos 25 anos, então pensa que eu fui promovida aos 25, mas eu já tinha assumido o cargo antes. Então, assim que eu me formei, eu entrei para esse departamento, né? Eu sou Relações Públicas de formação, entrei na área de eventos, fui convidada 2 meses depois para ir para a Universidade Corporativa, substituí as férias da coordenadora, depois continuei na equipe dela, ela engravidou, ela saiu de licença maternidade, eu assumi a posição dela depois em definitivo. Quando ela voltou, ela foi para uma outra área de recursos humanos. E aí, o que que aconteceu nessa época? Eu tinha lá uma empresa que me pedia um monte de coisa e era muito desorganizada a empresa, enfim, acho que vocês se reconhecem nas empresas de vocês com algo muito parecido, né? A grande maioria das empresas são muito desorganizadas no seu dia a dia. Então eu ficava falando para as pessoas que eu queria empreender, que eu tinha vontade de empreender, que eu ia ser empreendedora, mas eu não usava 1 minuto do meu dia para estruturar isso. Então, para falar, gente, no gogó era uma maravilha. Eu falava o tempo inteiro para todo mundo. Qualquer pessoa que conversasse comigo ouvia que eu queria empreender. Agora, entre falar e sentar para realmente estruturar, pensar o que, que eu queria fazer, como que eu ia fazer, quanto tempo eu ia tomar para montar isso, em que momento eu ia fazer essa transição, aí era uma outra história, era um outro departamento. Eu trabalhava lá nessa empresa loucamente, então eu trabalhava o tempo inteiro com muitas demandas. Bom, já falei, né? Recebia mais de 100 e-mails por dia. Eu recebia muitas demandas que exigiam algum tipo de ação. Algumas eu conseguia passar para minha equipe, outras dependiam de mim. Eu trabalhava numa empresa do grupo da Siemens, então, enfim, a gente tinha todas as diretrizes internacionais, mas todas as demandas que aconteciam na empresa, enfim, era uma loucura, eu era muito nova também. Eu acabava trabalhando muito para os resultados do dia seguinte. Então, não sei se vocês têm essa sensação no trabalho de vocês, para quem está trabalhando, para quem já trabalhou, de que a gente sempre está fazendo algum trabalho para entregar naquele mesmo dia, no final daquela semana, ou no final do dia. A gente tem sempre essa sensação de que tudo que a gente está fazendo é para hoje, é para o dia seguinte, é para o final da semana, é para o final do mês. Então, eu acabava pensando exclusivamente nessas demandas, nessas entregas da empresa. O meu foco, o meu cerne central era olhar as demandas da empresa o tempo todo, porque, bom, caíam 100 e-mails por dia, e não é 100 com S não, tá, gente? É 100 com C, 100 e-mails por dia.
Eu tinha que fazer, exatamente, eu tinha que ficar apagando incêndio o tempo inteiro, tinha muitas entregas, todas essas demandas eram demandas que todo mundo falava que era urgente, né? Não necessariamente são, mas as pessoas acham que são urgentes. Na época eu recebi o e-mail e assim que o e-mail era enviado, a pessoa ainda me ligava para falar que tinha enviado um e-mail para mim, para poder ouvir a caixa de e-mail. Então eu ficava pensando o tempo inteiro nessas demandas da empresa do dia seguinte, do final da semana, do final do dia, e ficava ali debruçada em cima daquilo. Não tinha nenhum tempo para pensar lá nessa história do empreendedorismo, ficava falando para as pessoas que em algum momento da vida eu empreender, mas também não parava um minuto sequer para pensar nisso. E aí, o que aconteceu com essa história toda, gente? Eu tive um burnout. O burnout é quando você tem um esgotamento físico, mental, pelo excesso não é necessariamente excesso de trabalho, tá? É excesso de atividades que estressam você mentalmente, isso gera um cansaço físico, até o momento que o seu corpo fala assim, ó, parou. E aí eu descobri, na verdade, na época eu não tinha muita noção, mas eu comecei a ficar muito irritada com os e-mails que eu recebia, depois eu comecei a ficar irritada com os telefonemas que eu recebia, depois eu comecei a acordar de madrugada lembrando de coisas que eu tinha para fazer, de entregas e de e-mails que eu não tinha respondido, aí eu acordava de madrugada, parava para responder. Depois eu comecei a não acordar e ligar o meu notebook para responder, mas eu comecei a ter um caderno do meu lado para anotar as coisas para eu lembrar no dia seguinte, e aí meu cérebro ficava o tempo inteiro assim, eu mandava um e-mail para a pessoa, lembrava, tem que fazer tal coisa, aí eu abria tal caixinha para fazer essa outra coisa. Aí quando eu fazia essa outra coisa, pum, abria outra caixinha na minha cabeça de outra coisa que eu tinha esquecido de fazer, até que nesse burnout, quando eu fiquei muito estressada, cheguei lá no meu limite, eu tive a sorte na época de ser contemplada lá por uma ida para o Canadá. Então, eu fiquei 35 dias morando no Canadá, fui fazer uma especialização em inglês lá, mas foi sorte, gente, eu não comprei, eu não me organizei para isso. Na verdade, foi um evento que tinha aqui, e se você indicasse pessoas, você ganhava, e na época eu indiquei muita gente, as pessoas que eu indiquei se inscreveram para ir nesse evento, e eu ganhei para ir para lá. E eu trabalhava tanto, gente, nessa época, era tão louca, tão alucinada lá com as coisas de trabalho da empresa, que eu, inclusive, só comprei a passagem aérea para viajar para o Canadá, como se fosse a coisa ali, sabe, Rio-São Paulo, eu comprei com 3 semanas de antecedência, porque todo o resto eu ia esquecendo. Eu esquecia que eu tinha que pegar e enviar e mandar, e eu não achava que era prioridade. Eu achava assim, isso daqui eu vejo depois, isso daqui eu vejo depois, isso aqui é para minha viagem, isso daqui eu vejo depois. E aí eu comprei, faltando 3 semanas, paguei caríssimo, gente, na época. Foi o preço de deixar as coisas para cima da hora quando você prioriza outras coisas que não são tão importantes na sua vida. E aí o que aconteceu, gente? Eu fui para lá sem expectativa nenhuma de vida. Na verdade, sim, a minha expectativa era ir para descansar. Estava muito estressada. E o que aconteceu, gente? Quando eu cheguei lá, eu usei essa oportunidade para repensar a minha vida profissional. Repensar completamente. Então, nessa época, eu falava que eu trabalhava na universidade corporativa e eu era o RH da boa vontade, eu não tinha formação acadêmica para fazer o que eu fazia. Eu, na verdade, tinha um pensamento, uma forma de trabalhar, apesar de trabalhar muito olhando prazos para ontem, para hoje, para o final do dia, para o final da semana, eu tinha ali uma forma de trabalhar que era diferente e que me levou a chegar nessa posição muito rápido. Só que quando eu olhei para esse movimento, né, para a saída lá de 35 dias sozinha, eu me dei a oportunidade de repensar a minha vida profissional, repensar o que eu realmente queria. Se eu queria de fato empreender, como eu adorava ficar falando ali o tempo inteiro que eu ia empreender, o que eu precisava então fazer para efetivamente empreender? Como que eu fazia isso? Como que eu voltava para o Brasil sem ser aquela profissional que eu estava sendo naquela época? Então, o que eu comecei a reparar naquele momento, gente? Que eu trabalhava muito, não tinha uma clareza do que eu queria para o futuro, então a minha vida estava numa vida de eu era reconhecida,
eu tinha um trabalho que eu gostava de trabalhar, eu gostava das pessoas que estavam ali comigo, mas eu não tinha um plano de longo prazo, eu não tinha uma estratégia do que eu queria efetivamente. Se eu olhasse para trás para a minha vida profissional, talvez eu simplesmente não teria muitas histórias para contar. Então, foi muito importante para mim esse processo para repensar o que eu queria para mim. E eu defini, naquele momento, 3 pontos principais da minha carreira. O que eu queria para um ano, e naquela época a minha definição para um ano era: eu vou voltar do Canadá e eu não vou ser mais essa profissional. Eu não vou ficar mais me estressando da forma como eu me estresso, eu não vou ser mais essa pessoa que trabalha loucamente para entregar uma coisa no final do dia e aceita várias mensagens de e-mail o dia todo. E uma das coisas que eu mais percebi nessa primeira meta aí de um ano é que vários momentos, várias coisas que passavam pela minha cabeça, que estavam super me promovendo, na verdade não estavam. Eu vou falar muito mais sobre isso lá na semana do dia 22, no treinamento gratuito, como a gente tem um começo, meio e fim no treinamento, ele tem uma ordem lógica, ali eu vou falar muito mais, tá, para vocês. Então ali eu vou efetivamente trazer com detalhes como é que você sai disso, mas o fato é que eu tinha a sensação de que se eu fizesse tudo que estavam me pedindo e entregasse tudo dentro do prazo que estavam me pedindo, eu seria uma profissional de sucesso. E nessa viagem eu comecei a repensar e uma das coisas que eu cheguei à conclusão é que não, provavelmente esse pensamento ele não me traria o sucesso profissional que eu queria contar para mim. Talvez eu traria o sucesso profissional para a empresa me pediria tudo, eu entregaria sempre tudo dentro do prazo, a empresa poderia ficar feliz com essa informação e vida que segue. Mas, a custas de quê? Olhando para a minha trajetória, olhando para a minha carreira, se eu fizesse isso, em que momento eu estaria hoje? Será que eu estaria aqui falando com vocês? Eu acredito que não. Além disso, também defini uma estratégia do que eu queria, né? Defini ali uma meta, um marco para 5 anos de empresa, então em 5 anos de vida profissional, o que eu queria, onde eu queria estar, e com 10 anos. Foi muito importante para mim fazer esses 3 grandes marcos. E uma das coisas que eu comecei a fazer, e aí agora a gente já começa a entrar em atividades para vocês pensarem aí também para o dia a dia de vocês, eu ali naquele momento defini que todas as minhas ações precisariam me levar a esses objetivos. Então, se eu tenho um objetivo de curto prazo, de um ano, de médio prazo, 5 anos, de longo prazo, de 10 anos, eu precisava que as minhas ações fossem ao encontro dessas metas, porque se elas não fossem ao encontro dessas metas, eu simplesmente estaria jogando meu tempo no lixo. E se tem uma coisa importante para a gente entender, é que tempo é uma coisa que a gente não consegue comprar. A gente consegue resgatar várias coisas na nossa vida, mas a gente não consegue voltar atrás no tempo. O tempo está aqui e ele está passando. Então, no momento que você está aqui me assistindo, me ouvindo, esse é um tempo. Você pode assistir a gravação, mas a forma como você está assistindo aqui é diferente. E se você me assistir novamente, porque eu vou deixar aqui liberado até domingo para você acessar esse material, até domingo, se você assistir de novo, você vai ter uma percepção diferente. Então, o tempo, ele é importante para tudo que a gente usa no nosso dia a dia, né? Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber uma coisa, que aí é o grande aprendizado que a gente tem a partir de agora. Misiara, que prazer ter você aqui me assistindo hoje, meu amigo. Ó, eu preciso que você me passe as informações da sua turma, hein? Depois eu vi lá dos professores de educação física, quero saber da outra também. Muito feliz de ter você aqui, ter sua presença aqui. E é isso mesmo, Carol, assim, é importante a gente ter essa percepção e conseguir trazer. Muito bom, Misiara, prazer ter você aqui. E é muito fácil, né, falar, mas o difícil é conseguir perceber. Também concordo, Carol, é bem valioso. Obrigada, Misiara, ó, tá pegando agora a parte principal.
E aí, gente, o que é, olhando então sobre isso, né, sobre toda essa história que aconteceu comigo, o que eu comecei a perceber? Que o ponto principal era a gente trabalhar, gente, o cachorro, acho que ele escolhe a hora, né? Acho que ele escolhe a hora para começar a latir. O cachorro não é meu, não consigo fazer nada com ele, gente. O que eu comecei a perceber ali, gente? Que para a gente usar o nosso tempo com sabedoria, ou seja, usar a nossa agenda para o que realmente importa, ter tempo para o que importa com a gente precisa ter em consideração uma coisa. Eu quero que você anote aí o que é a sua única coisa. Você vai anotar nesse ponto três, faz parte, né, Carol? É fazer o quê? Daqui a pouco ele acalma. Você vai anotar qual é a sua única coisa. Mas como assim? O que é essa única coisa? Né? O que seria a única coisa para vocês entenderem? A única coisa é a única coisa que você tem que fazer para chegar aonde você quer chegar. E aí, na hora que eu tenho a clareza de o que eu quero para 1 ano, 5 anos e 10 anos, por isso é tão importante colocar o que você quer para daqui a 1 ano. Que história que você quer contar para você daqui a 1 ano? E não é só o que você quer, sabe, gente? Não coloque metas que sejam muito amplas, porque quanto mais amplo a gente coloca, mais difícil é para o nosso cérebro entender o que tem que ser feito. Então, coloque de forma muito específica. O que você quer em 1 ano? O que você quer em 5 anos? O que você quer em 10 anos? Para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Aqui a gente está falando muito de vida profissional, né? Mas leve de uma maneira ampla. E a partir dali, todos os dias, uma das coisas que você vai fazer para o seu dia ser produtivo é pensar qual é a única coisa que eu preciso fazer hoje que me leva para onde eu quero chegar. E aí, o que aconteceu comigo quando eu fiz isso lá atrás, gente? Qual foi a história? O que começou a acontecer? Eu já falo muito, daqui a pouco eu falo mais sobre essa única coisa, mas o que começou a acontecer comigo quando eu comecei a ter isso em mente? Qual era a minha única coisa? Eu voltei do Canadá, né? Então eu tava lá, tava estressada, enfim, fiquei lá pensando várias vezes, pensei até em mandar uma carta de demissão para a empresa e voltar e não voltar a trabalhar lá. Até o momento que eu entendi também que essa sobrecarga, essa sensação era muito mais minha do que da empresa. Então, uma coisa importante é que quando a gente pensa, não tenho tempo, estou sobrecarregado, as pessoas me pedem muitas coisas, eu tenho muitas entregas. Enxergue que essa sensação de ter pouco tempo, estar fazendo muita coisa, estar sobrecarregada, é uma sensação sua. Ninguém colocou ela em você. Você aceitou. Então, o que eu comecei a entender foi que eu aceitei isso. Eu aceitei os 80, 100 e-mails que eu recebia por dia. Eu aceitei que eu tinha que responder todos naquele mesmo dia. Eu aceitei as demandas que vinham no outro ao entorno, né, do meu dia a dia, que davam essa impressão de que tinha muita coisa para fazer, porque eu recebia ligação, eu recebia e-mail, eu recebia pedido de reunião, eu ia para reuniões que demoravam horas, eu não tinha, na época, as pessoas não tinham objetividade, e eu achava que a empresa estava me sobrecarregando, quando a sobrecarga, na verdade, era minha, porque eu tinha a capacidade de falar não para muita coisa. A gente já vai falar sobre isso. Mas eu não falava. Então, também era uma escolha minha. Quando eu voltei no Canadá e eu comecei a perceber que eu queria empreender, eu percebi que para eu levar essa história adiante, ou seja, para parar de só falar que eu queria empreender, começar a ter efetivamente uma organização para empreender, o ponto principal, o cerne principal dali era que todos os dias, quando eu fosse trabalhar, eu precisava enxergar se o que eu estava fazendo ali me aproximava ou me afastava da minha meta. Tudo, absolutamente tudo que a gente faz no nosso dia pode aproximar a gente ou afastar a gente do nosso grande objetivo, dos nossos objetivos profissionais. E quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a dar vários nãos. Eu comecei a dar não para tudo que de alguma maneira não me aproximava do que era interessante para mim. E aí, uma das coisas que eu comecei a fazer foi me colocar em primeiro lugar. Ou seja, em primeiro lugar estão os meus objetivos dentro da minha trajetória. Eu quero empreender, e para eu empreender, na época,
eu precisava ter uma excelente história para contar dentro das empresas, porque se eu não tivesse uma história de sucesso para contar dentro da empresa, como é que eu ia vir depois aqui para contar para vocês e para ensinar para vocês o que você precisa fazer para conseguir ter sucesso profissional, conseguir se destacar, conseguir ser promovido? Eu precisava ser o meu próprio case. Então, se eu precisava ser o meu próprio case, o meu ponto principal era, todos os dias eu precisava olhar para o meu dia a dia e falar o seguinte: essa atividade que estão me pedindo me aproxima da história de empreendedora? Me aproxima da história que eu quero contar quando eu estiver em sala de aula, quando eu estiver com os meus clientes? Se a resposta for sim, ótimo. Se a resposta é não, ou é uma demanda que não é interessante, nem para a empresa, porque se não vai ser uma história importante para eu contar, provavelmente nem para a empresa isso vai agregar valor, mas muito mais importante, se era ali, não, mas é algo operacional, tem que ser feito. Então, tá bom, como que eu podia fazer isso mais rápido, em menos tempo, delegar para alguém? Então, eu comecei a reparar dali daquela lista como que eu poderia delegar ou efetivamente descartar. Boa, Miseara, gostei. Como me colocar em primeiro lugar sem parecer egoísta? Alguma dica nesse sentido? Sim. E aí, vamos pensar o seguinte. Eu tô lendo aqui até na minha colinha também dos itens, mas tem sim. Vamos pensar o seguinte, Miseara. Quando a gente olha para o nosso dia a dia, né, a gente tem, isso é uma questão cultural do Brasil. A gente culturalmente acredita no Brasil que servir ao outro é efetivamente me anular. Quando a gente olha para outras culturas, principalmente as culturas europeias, Estados Unidos, você entende que servir ao outro é se servir e ao outro. É basicamente como na regra do avião, apesar de ser bem clichê, né, gente, porque muita gente usa essa analogia, mas quando a gente está lá no avião, que a gente recebe lá as instruções para, em caso de despressurização, as máscaras caem, você primeiro põe você, depois você põe na pessoa do lado. Então, quando a gente olha para a empresa, é uma analogia muito similar. Quando a gente olha para a empresa, a gente precisa de um lado. A empresa precisa gerar resultado, né? Eu espero que todo mundo concorde aqui que isso é uma premissa básica. A gente precisa ajudar a empresa a ter lucro, a gente precisa ajudar a empresa a ter bons resultados, porque se ela tiver lucro, se ela tiver bons resultados, ela tem mais dinheiro em caixa, tendo mais dinheiro em caixa, ela me dá mais oportunidade de crescer, a empresa precisa contratar mais gente, contratando mais gente, ela tem que promover mais pessoas, e eu entro nessa lista de promoção. Então, quando a gente olha estou olhando a ótica externa, estou olhando a empresa. Agora, vamos olhar para você. Você, como profissional, provavelmente, eu, no meu caso, eu queria empreender, né? Então, eu tinha lá o meu objetivo de construir uma trajetória no menor tempo possível, e na época eu tinha definido 8 anos de trajetória para construir uma carreira, que eu chegasse a uma posição gerencial, que eu pudesse trabalhar montando as estruturas de universidade corporativa no maior número de empresas que eu conseguisse dentro desses 8 anos, para abrir a minha empresa, ensinando profissionais a também terem posturas estratégicas, entre outras coisas que a gente fala aqui no canal. Então, esse era o meu objetivo. O seu objetivo, né, o objetivo de quem está aqui me assistindo, pode ser promovido a um cargo de diretoria. Eu não tinha interesse em virar diretora na empresa. Eu não queria isso para minha carreira. Para mim, o nível gerencial já era suficiente. Mas hoje eu atendo várias pessoas que têm como objetivo de vida chegar num cargo de diretoria. Tem pessoas que o objetivo de vida é fazer uma transição de carreira. Eu já tive clientes que saíram de uma posição de engenharia e foram para a área de economia. Esse caso foi de economia, ele migrou completamente. Então, quando a pessoa quer ir para alguma dessas áreas, quando ela olha para você, então, o primeiro ponto, quando você consegue definir o que você quer para a sua carreira, você vai começar a fazer um cruzamento dessas informações. Então, o que eu comecei a fazer naquela época e faço até hoje? Eu comecei a olhar para mim e falei, bom, eu quero ser empreendedora, né? Eu quero construir o meu próprio negócio, eu quero em 8 anos fazer isso. E para eu conseguir ter uma história de sucesso para contar lá, quando eu virar empreendedora, eu quero passar pelo maior número de empresas construindo bons resultados dentro da área que eu atuo.
Quando eu penso dessa forma, eu automaticamente estou gerando um benefício para a empresa. Porque, vamos lá, né, se a gente pensar que a empresa tem como premissa central trabalhar os resultados do negócio, crescer e poder efetivamente dar mais oportunidades, contratar mais pessoas e promover outras pessoas, esse é que é o grande objetivo de qualquer empresa hoje existente, ela tem como objetivo crescer, ganhar mais dinheiro e poder automaticamente ser sustentável dentro ali do país que ela está, né? No nosso caso, aqui no Brasil. Então, no momento que eu penso que o meu objetivo é construir uma história de sucesso, eu estou trazendo isso para a empresa. Então, é importante a gente pensar, porque no Brasil a gente acaba tendo realmente, culturalmente falando, essa sensação de que eu tenho sempre que pensar no outro, sendo que quando eu penso em mim, eu também estou servindo ao outro. Hoje eu tenho a minha meta pessoal, que é conseguir desenvolver o maior número de pessoas e poder transformar as pessoas em agentes de transformação dentro da empresa e transformar as pessoas em profissionais felizes dentro das empresas. Tem muita infelicidade dentro da empresa. Então, meu objetivo é poder entregar minha mentoria para o maior número de pessoas que eu puder, ensinando essas pessoas a serem felizes. O meu objetivo é ter o maior número de alunos. Só que no momento que eu tenho o meu maior número de alunos, eu também estou fazendo as pessoas serem reconhecidas nos seus trabalhos, também se tornarem destaques profissionais, também conseguirem chegar a boas promoções em pouco tempo. Então, o meu benefício, o que eu quero para mim enquanto meta, gera um benefício também no outro. Então, a gente sempre olha primeiro para a gente, para depois a gente olhar para o outro. Quando isso começou, eu comecei a falar muitos nãos dentro da empresa. Então, eu comecei a falar, e aí aqui entra um ponto principal. No momento que todos os dias agora você vai acordar olhando qual é a única coisa que eu preciso fazer e que me aproxima da minha meta, do que eu quero conquistar no curto, no médio e no longo prazo. No momento que eu tenho essa clareza do que eu quero conquistar, oi, Lígia, daqui a pouco tem o seu, hein? Daqui a pouco começa a sua. No momento que eu tenho essa clareza de o que eu quero conquistar no curto, no médio e no longo prazo, eu consigo falar não para as coisas que me afastam desse meu objetivo. É claro que para a empresa, em vários momentos, ela vai te pedir alguma coisa que te afasta de alguma maneira e que a empresa quer porque quer que você faça. E aí, o que você pode fazer nessa situação? Negociar prazo. Eu não estou falando que você não vai fazer nunca mais. Muito bem. Não é que você nunca vai fazer o que a empresa te pediu, mas você vai negociar o prazo. Por quê, gente? Por que é tão importante isso? Uma das premissas básicas que eu adotei para a minha vida e que eu hoje falo muito com os meus alunos e que eu vejo o quanto isso dá resultado é a gente ter muita clareza que a gente precisa ter tempo na nossa agenda para conquistar as coisas que a gente quer conquistar. E para a gente conquistar o que a gente quer conquistar, eu vou falar mais sobre isso, acredito, em outro conteúdo ao vivo aqui de aquecimento. Eu preciso ter um tempo disponível para a minha capacitação. Uma das coisas que a gente fala é que para eu conseguir desenvolver o meu potencial, ou seja, para eu conseguir chegar nos resultados que eu quero chegar para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, eu preciso necessariamente me desenvolver, ou seja, eu preciso melhorar, potencializar os potenciais que eu tenho dentro de mim. Então, por exemplo, eu gosto de falar com pessoas e eu considero que eu falo bem em público. O que eu fiz? Em 2019, né, Misiara? Em 2019 eu dediquei 2 dias da minha agenda o dia inteiro para estar lá com o professor Misiara para ele falar com a gente, né, numa turma sobre técnicas de oratória. Por quê? Eu gosto de falar com pessoas, eu dou aula, eu estou aqui dando treinamento, eu agora falo ao vivo com vocês, eu falo aqui de forma online, e o meu ponto principal é, se eu já sou boa nisso, eu preciso elevar, eu preciso potencializar o que eu sou boa. Então, na época, eu dediquei meu tempo ali para fazer essa capacitação. Então, quando a gente tem esse tempo
Isso aí, muito dedicada, é verdade. Então, se a gente precisa desenvolver os nossos potenciais para conseguir atingir as nossas metas, a gente precisa ter tempo na nossa agenda disponível para se desenvolver. Esse é um ponto principal. Então, uma das coisas que eu tomei de decisão, por exemplo, naquela época, que eu não ia mais deixar de estudar. Isso foi uma meta minha pessoal naquela época. Então, eu estava já. Isso quando eu fui para o Canadá foi em 2011. E eu já não fazia nenhum curso, gente, desde 2008. Então, me formei na faculdade em 2007 e acabou, parei minha vida, não tinha tempo, ficava trabalhando loucamente. E aí, quando eu voltei do Canadá e eu tinha essa definição que a única coisa, uma das únicas coisas que eu queria era conseguir empreender lá nos 8 anos, para em 10 anos ter uma história já para contar de resultado, uma das coisas que eu adotei como premissa é que a minha agenda, eu sempre teria um tempo disponível para o meu desenvolvimento. Não importa o que estava acontecendo, não importa se a empresa me pedia muito ou pouca coisa, se eu tinha que viajar a trabalho, se eu tinha que trabalhar de casa, se eu tinha que ir para um escritório, se eu tinha que acordar mais cedo, se eu tinha que trabalhar até mais tarde, eu ia dedicar um tempo para me preparar nesse processo. Então, esse foi um ponto para mim que foi crucial. E eu trago para vocês isso como um ponto central também. Olha meus gatos aqui hoje fazendo presença. Isso aí. Vai lá, filho. Um dos pontos principais, então, dediquem tempo. Então, olhe para você. Olhe agora para a sua meta de 1 ano, 5 anos, 10 anos. E você vai acordar todo dia fazendo essa pergunta para você. Qual é a única coisa que eu vou fazer hoje e que me aproxima? Qual é a única coisa que se eu fizer hoje vai me aproximar dos meus objetivos profissionais de longo prazo? E na hora que você olhar para esses objetivos de longo prazo, aí sim você vai montar a sua lista de tarefas. E você vai montar essa lista de tarefas daqui algumas dicas rápidas. Essa lista de tarefas, ela tem 3 grandes áreas. Então, ela tem uma área que a gente chama de urgente, uma área de importante e uma área circunstancial. Eita, até ele tomou um susto, gente, que ele derrubou a plaquinha. Ah, tá aqui, ó. Hoje, presença ilustre de Thor, tá, gente? Porque normalmente o que aparece é um outro. Esse aqui é o Thor. Importante, urgente, circunstancial. Vou falar rapidamente sobre esses 3 pontos, tá? Todas as demandas que são urgentes, são demandas que vieram para você, que ou o seu gestor te pediu, ou você, presença VIP, total, total, Miziara. Tudo que é urgente é tudo que de alguma maneira pediram para você para fazer agora, para ontem, que você tem que entregar logo. E aí aqui você tem 2 premissas. Ou essa demanda é urgente porque já te pediram de forma urgente, ou ela se tornou urgente, ou seja, você foi deixando passar até o dia que ela se tornou urgente. Se a opção for a opção A, ou seja, ela não era uma demanda que estava na sua mão, você não sabia dessa demanda, do nada essa demanda chegou para você e você teve que parar para resolver. Essa demanda você vai negociar. Então aqui você vai falar que você não vai fazer, você vai fazer outro dia, você vai negociar prazo com essa pessoa, ou você vai delegar para uma outra pessoa. Mas todas as vezes, gente, que você pega o seu dia, faz uma demanda urgente, atende a uma demanda urgente que outra pessoa não se organizou para pedir previamente, consequentemente você está passando uma mensagem para a empresa, para o gestor de: eu estou aqui à disposição para atender a todas as bombinhas que caírem ao longo do dia. É claro que tem suas raríssimas exceções, gente, mas a maioria são exceções, tá? A maioria das coisas que acontecem, elas tinham um planejamento, elas foram demandadas há um tempo atrás e a pessoa simplesmente ficou deixando passar ali no dia. Estou me divertindo, porque agora temos uma nova aparição na live, gente. Essa daí é a Lina. Muito bom. Mas ela já vai embora. Acho que ela não quer ficar aqui, não. Porque o que acontece, gente? As empresas, elas não se organizam. E, normalmente, quando chega alguma demanda urgente para você, essa pessoa que te pediu a demanda urgente, ela já sabia dessa demanda. Ela só esqueceu de te passar, por algum motivo. E aí, você começa a ficar sobrecarregado de trabalho porque essa pessoa não se organizou. Então, você vai negociar um prazo com ela. Agora, se foi uma demanda que você deixou se tornar urgente, aí sim, aí você vai fazer, mas para a próxima você vai se organizar para fazer isso com mais tempo. Existem todas as demandas que são importantes, ou seja, são as demandas que de fato te levam
ao resultado, te levam àqueles objetivos que você desenhou. Elas, provavelmente, os seus importantes, estão lá na sua única coisa, aquela única coisa que você precisa fazer. O que você precisa fazer nesse caso? Você precisa organizar ao longo da sua semana e do seu mês para que todos os dias você faça alguma demanda urgente, você faça alguma coisa que aproxime você do seu objetivo. E aqui a gente tem, então, essa a única coisa. Eu vou falar de mim, por exemplo, qual é a minha única coisa nesses últimos tempos, né? Desde que eu vim para o digital, dedicar um tempo ao Instagram. Então, essa tem sido a minha única coisa. Quando eu acordo todos os dias, eu penso, qual é a única coisa que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma presença no Instagram, seja pelos stories, seja postando ou fazendo algum post específico, mas a minha presença aqui é a única coisa nesse momento que vai me aproximar do meu grande objetivo, que é impactar o maior número de pessoas, porque até 2020 eu fazia isso de forma presencial. Então, a minha única coisa era outra demanda, era estar presencial em vários lugares. Só que em 2020 eu percebi que aqui eu atendia muito mais gente, eu consegui impactar muito mais pessoas em diversos lugares que eu fisicamente não conseguiria estar. Então, no momento que eu consegui definir isso, todos os dias eu acordo priorizando as demandas de Instagram. Isso significa que eu só faço isso no meu dia? De forma alguma. Eu escrevo e-mail, eu crio conteúdo, eu gravo, eu estou montando a aula para vocês, que vai acontecer lá na semana do dia 22, onde eu vou ensinar você a ser promovido, ganhar 25% de aumento em 5 meses. Então, eu tenho uma série de coisas para fazer, mas o que está ali no meu cerne aqui, para eu alcançar esse resultado, para eu chegar lá na frente, para que vocês assistam a esse conteúdo, para que vocês estejam comigo nessa semana, a única coisa que eu preciso priorizar todos os dias é estar aqui no Instagram para aparecer para vocês. Então, essa é a minha demanda importante. Entre outras coisas, eu vou colocando as outras coisas ao longo do dia, entendendo que isso é uma prioridade. E tem uma série de coisas que provavelmente você está fazendo nesse momento e que são circunstanciais. E esse circunstancial são todas as demandas que chegam para você e que são bobeira. Não vão te levar a lugar algum. Ou te pedir um relatório que ninguém vai ler, ou você decidiu fazer alguma coisa, conversar com alguém. Sabe aquela. Vou abrir o Instagram aqui só para ver o que está acontecendo. E aí você abre e começa a virar, ver foto, ver foto, ver foto. Quando você vê, passou 1 hora, 2 horas do seu dia. Se você for para o Reels, então, é capaz de você passar 3 horas ali olhando o vídeo do Reels e não necessariamente conseguiu aprender, levar alguma coisa que aproxime você dessa única coisa. Eu não estou falando que não é para você ter momentos de descanso, tá, gente? Só para a gente deixar claro. Não é esse o objetivo. Eu, por exemplo, gosto de Big Brother. Eu assisto ao Big Brother todos os dias. Eu vou lá depois, fico lá no Globoplay, me divirto. É o meu momento de distração. Mas é o meu momento de descompressão. Não é o momento todo fazendo isso. Eu não assisto televisão ao longo do dia para não me atrapalhar. Isso me atrapalhava mais do que me gerava algum tipo de benefício. Não leio noticiário. Não converso normalmente com algumas pessoas ao longo do meu dia. Então, esse é o ponto principal. O que, que hoje você está fazendo e que está roubando o seu tempo da única coisa que vai levar você ao resultado que você quer alcançar? E eu espero muito que estar aqui comigo, me assistindo, seja a única coisa hoje, nesse momento e durante essa semana que leve você a se aproximar das suas metas de carreira. Pessoal, foi esse, então, o conteúdo de hoje. Recapitulando, falando de gestão do tempo, é importante você entender, ter clareza do que realmente importa para você, o que, que você quer conquistar daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Todas as suas ações, a partir de agora, precisam levar você para esse objetivo final, precisam levar você para o que você quer conquistar. Quando você tem essa clareza, todos os dias acorde com essa pergunta na cabeça: qual é a única coisa que eu posso fazer hoje que me aproxima desses meus objetivos? Fazendo isso, separe então o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial no seu dia a dia. Elimine ao máximo o circunstancial. O urgente, ou você negocia ou você faz porque foi culpa sua, porque você deixou virar urgente, e tudo que foi importante você precisa encaixar todos os dias ao longo da sua trajetória para você conseguir chegar nos seus resultados.
Música